Não. Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais uma sessão de partilha de conhecimento, uma iniciativa do portal Format para que todos os formadores e profissionais da formação consigam partilhar um conhecimento com todos os colegas que queiram, enfim, estar disponíveis para esse efeito. Nesta sessão de hoje nós temos um tema muito interessante, que é a elasticidade emocional em contexto de aprendizagem, e temos a Graça Marques, que se disponibilizou para estar connosco e partilhar um pouco da sua experiência. Olá, Graça, viva! Olá, boa tarde, Mário. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todos aqueles que estão neste momento a assistir e para aqueles que não estão e assistirão mais tarde. Bom dia, boa noite, aquilo que for. Nós hoje estamos aqui para falar sobre elasticidade emocional, mas antes de entrar no tema, queria aproveitar para me apresentar. Meu nome é Graça Marques, sou Senior Partner da empresa For Develop, que é uma empresa que se dedica essencialmente ao desenvolvimento de pessoas e de organização, quer através de programas de formação e, normalmente, formação by design, quer através de consultoria organizacional. E este tema que nós trazemos aqui hoje, elasticidade emocional, nasceu, eu depois explicarei no fim dentro de que programa é que ele nasceu, mas nasceu dentro de um contexto empresarial, mas para uma área de aprendizagem. Ou seja, quando nós desenhamos este programa, que não se chama Elasticidade Emocional, é um programa mais vasto, ele nasceu dentro de uma empresa, mas para a área de formação dessa empresa, ou seja, para os formadores internos residentes dessa empresa. Portanto, ou seja, é algo que foi construído de fora para dentro, e foi à medida que fomos construindo as coisas que ele nasceu. Para começarmos aqui a falar um bocadinho sobre elasticidade emocional, eu vou passar aqui agora para a apresentação. Dê-me só aqui um minutinho para partilhar e para pôr isto em modo de tela cheia, que se vê melhor. Muito bem, já está. Não vê nada? Já está ótimo. Pronto, espero que todos estejam a ver. E antes propriamente de termos aqui uma definição para elasticidade emocional em contexto de aprendizagem, eu gostaria de começar por uma outra questão que normalmente levanta grandes confusões e às vezes temos dificuldade em distinguir as coisas, que é distinguirmos muito bem o que são emoções de sentimentos. Ou seja, nós confundimos as coisas, mas na realidade as emoções refletem-se no nosso corpo e os sentimentos refletem-se na nossa mente. Ou seja, quando eu estou a falar de emoções, estou a falar de algo que é acompanhado por reações orgânicas instantâneas, ou seja, imediatamente estas reações são dirigidas para o exterior, portanto são comunicadas, normalmente têm uma grande intensidade e são coisas muito breves. Quando nós estamos a falar de sentimentos, nós estamos a falar de reações orgânicas a longo prazo, muitas vezes são muito particulares, ninguém sabe, não partilhamos, tem uma dimensão particular esses sentimentos e são normalmente duradouros. Ou seja, eu vou-vos dar um exemplo de como é que se processa a instalação, se quiserem, o aparecimento de uma emoção. Escolhi a raiva. Normalmente é uma emoção que está muito presente até em contexto escolar, propriamente dito, não tanto em contexto de formação profissional para adultos, mas em contexto escolar está bastante presente, temos tido essa experiência. E como é que isto se processa? Nós temos numa primeira fase o nosso sistema límbico, portanto, se quisermos, a parte mais antiga do nosso cérebro é a parte onde se desencadeiam as emoções.
A parte do neocórtex, como vocês podem ver na imagem, é uma parte já mais moderna, que se veio a formar com o desenvolvimento do homem, e é uma parte racional. Se vocês virem aí para onde aponta aí a partezinha do córtex pré-frontal, a raiva é algo que vai ser trabalhado numa zona que fica no córtex pré-frontal, por cima do olho esquerdo. Como é que isto se processa? Como é que as emoções nos chegam? O cérebro recebe um estímulo indutor, pode ser visual, olfativo, o que for, vem-nos através dos sentidos e é percepcionado como uma fonte de dor, pode ser uma fonte de dor física ou mesmo uma fonte de dor psicológica. Imediatamente aquilo que vai acontecer é que, ao receber este estímulo, vai existir um aumento do fluxo sanguíneo dirigido ao sistema límbico. E a partir daqui começam a ser libertadas hormonas, como por exemplo a adrenalina, que aumenta o ritmo cardíaco e a temperatura. Se nós formos um pouco lá mais atrás na evolução do homem, se calhar a adrenalina era importante na altura para nós corrermos à frente dos tigres de dentes de sabre, não é? É uma forma de nós nos defendermos, ou seja, as emoções são podem chegar até aqui e temos sobrevivido no meio deste universo de animais e de perigos. No entanto, hoje em dia, nós continuamos a reagir às emoções ainda com um sistema extremamente primitivo. Já irei mais à frente falar um pouco sobre isto. Eu só queria que vocês olhassem para a figura número 2, e se vocês repararem, assim que entra um estímulo, se vocês repararem na boca do boneco, vocês imediatamente reparam que os lábios sofreram uma pequena alteração, ou seja, houve uma curvatura para baixo do lábio superior. Mas o processo continua, ou seja, a partir do momento em que o córtex pré-frontal também começa a ser mais irrigado e aumenta a sua atividade, vai haver aqui uma interação com o sistema límbico, por forma a tentar controlar racionalmente aquela emoção que nós estamos aqui a descrever como raiva. Qual é uma das estratégias para isso? É que seja libertada a serotonina, portanto, que é um transmissor, um neurotransmissor relacionado com o prazer, como forma de um mecanismo de controle. Mais uma vez vos digo, se olharem novamente para a imagem do indivíduo na posição 3, o que é que nós conseguimos perceber? Os lábios curvaram-se, o lábio superior curvou-se muito mais para baixo e começou a aparecer um tom rosado na pele do indivíduo. Oh, Graça, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa para ver se eu também consigo perceber. O que nós estamos a dizer nesta altura é que o corpo e a mente estão de braço dado, de certa forma, não é? Corpo e a mente estão de braços dados. E o mais importante nisto é que as emoções são físicas. As emoções traduzem-se em aspectos físicos. Nós podemos falar, por exemplo, das 7 emoções básicas universais. Enquanto que quando tenho um sentimento, eu posso ter um sentimento de amor, de estar apaixonada por alguém e ninguém ficar a saber, é particular. Se eu sofrer ou tiver uma emoção, por exemplo, de medo, de vergonha, de tristeza, ela é imediatamente refletida ao nível físico. Ou seja, imediatamente na minha expressão facial há um conjunto de microexpressões que se alteram e que, para quem está treinado nisto, consegue perceber imediatamente que emoção é que está ali a surgir do lado de lá. Portanto, a emoção tem sempre uma tradução física. É preciso e dá para treinar essas questões de controlar a questão física em relação às emoções ou não? O próprio não. A emoção está em sistema automático.
a emoção não pode ser controlada, ou seja, no sentido de que eu não posso dizer, eu não quero que a emoção apareça, porque a emoção vem através de um estímulo, portanto ela é imediata. Eu posso fazer uma outra coisa a seguir, que iria falar lá mais à frente, mas também posso falar já agora, que é o seguinte: uma coisa é eu receber, ter, sofrer, se for uma emoção negativa, eu sofrer a emoção. Outra coisa é como é que eu, a seguir, respondo a essa emoção. Ou seja, e aqui há autores que se dividem um bocadinho, porque há autores que vêm dizer que nós começamos a ter um conjunto, por exemplo, de determinados pensamentos e a seguir temos uma emoção. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu estava extremamente nervosa antes de entrar aqui convosco. E eu começava a pensar, bom, eu vou gaguejar, eu já não me vou lembrar nada do que tenho para dizer, e entrava num processo que nós podemos dizer que estão presentes neste contínuo uma série de gatilhos que me vão provocar emoções, provavelmente uma emoção de medo. O que é que vai acontecer? Provavelmente as minhas mãos vão começar a suar, eu vou começar a sentir alguns piquinhos no couro cabeludo. Agora, isto eu posso parar? Não posso, Mário. Mas posso fazer uma outra coisa. É que eu tive essa sensação porque, como sabes, o meu computador foi abaixo. Pois foi. E o que eu te respondi foi... Aqui a entrar, e estava a ficar mesmo nervoso. Pronto. Agora, eu posso parar, eu posso dizer assim ao meu corpo, não quero esta emoção? Não, não posso. Posso é fazer uma coisa a seguir, que é parar, calma, isto treina-se, não é? Parar, trazer este processo para o meu neocórtex, para o meu cérebro racional e tomar uma decisão sobre como é que eu vou agir perante esta emoção, que comportamento eu vou ter. Assim, na realidade, nós temos uma grande compulsão, nós seres humanos temos uma grande compulsão para passar imediatamente à ação. E não nos treinamos, é incrível, não é? Nós não nos treinamos para fazer este compasso de espera. E este compasso de espera vai-me permitir eu ter comportamentos, tomar decisões para ter comportamentos que me possam facilitar a vida ou que possam dificultar a vida. E isto é uma questão de treino. Ou seja, o que é que na realidade está a acontecer neste momento? Nós sabemos imenso sobre N coisas. Se calhar sabemos mais sobre a Lua e sobre o espaço do que sabemos sobre nós próprios. A verdade é essa. Reparem que nós passamos a vida a adquirir conhecimento sobre como é que gerimos uma equipa, ou seja, mais uma vez para fora, estamos a dirigir aos outros. Como é que gerimos recursos financeiros? Mais uma vez, é algo que está ali para ser gerido. Tenho montes de conhecimentos, sei montes de fórmulas de matemática, química, sei processos de gestão, o que for. Pergunta número 1. Mesmo tendo este conhecimento todo, a maior parte de nós tem um conhecimento mais aprofundado sobre como nós aqui internamente funcionamos, como é que funciona o nosso cérebro, como é que nós, enquanto seres humanos, operamos e trabalhamos, se calhar não temos. Eu diria que de há 15 anos a esta parte, para não ir mais atrás, mas a partir da segunda metade da década de 90 do século passado, aquilo que nós obtivemos em termos de conhecimento até hoje sobre como o cérebro funciona é uma revolução extraordinária. Nós antes tirávamos uma radiografia à cabeça, certo? Hoje eu estou em plena ação e o meu cérebro está a ser filmado. Eu sei quais são as zonas que estão a acender e a apagar, quais são as zonas que estão a atuar. Isto é uma coisa maravilhosa. Como eu diria, se calhar, a grande viagem do século XXI é a viagem ao nosso interior, é a viagem ao nosso cérebro. Daí que seja cada vez mais importante nós cuidarmos do bem mais precioso que temos. Somos nós próprios. E para isso temos que altamente relacionado com a nossa qualidade de vida, com os se quisermos como nos relacionamos com os outros, com a forma como criamos o bem-estar, até a saúde emocional, e é necessário, é imprescindível
que comecemos a dedicar tempo ao nível da aquisição de conhecimentos nesta área. E Isso então, o que é fundamental. elasticidade emocional? O que é que isso traduz? O que é que isso traduz? Se calhar podemos Quando até nós estamos a avançar falar, por diapositivos. quando nós estamos a falar de elasticidade emocional, podemos falar de coisas, podemos falar de inteligência emocional, por exemplo. Pronto. O Goldman veio trazer uma grande abertura nessa área, tem feito imensos estudos nessa área, e a elasticidade emocional, na realidade, está relacionada com a inteligência emocional. Quando nós chamamos aqui elasticidade, estamos a olhar para uma parte que é a capacidade de nos expandirmos emocionalmente. Porquê? Eu vou voltar um bocadinho lá atrás aos slides para vos mostrar aqui uma outra coisa. Ou seja, para terminar aquilo que estávamos a ver, numa quarta situação, aquilo que vai acontecer é que esta emoção de raiva, se eu não tiver esta elasticidade emocional que me permita parar e decidir como é que vou agir, vai se transformar certamente numa explosão de fúria. Pronto. E nós sabemos como é que essas explosões costumam acontecer. Ora bem, quando nós estamos a falar então de elasticidade emocional, estamos a falar da capacidade de nos expandirmos emocionalmente. Estamos a falar da capacidade de nos adaptarmos àquilo que é a nossa vivência nos dias de hoje. Nós continuamos a operar ao nível cerebral, continuamos a operar com as mesmas ferramentas com que operávamos quando estávamos nas cavernas ou quando descemos das árvores. E, na realidade, a nossa vida modificou-se. Eu hoje tenho aquilo que é hoje para mim o medo, opera exatamente da mesma forma como operava, como eu disse há bocado, se eu tivesse um peixaroco a correr atrás de mim. O problema é que hoje o que nós temos são coisas diferentes e, portanto, temos que trabalhar esta capacidade mais emocional. Para quê? Para adquirirmos uma coisa que se chama maturidade emocional. A grande parte dos adultos hoje podemos dizer que são analfabetos emocionais. Ou seja, ficaram, muitos deles, e nós vemos através depois dos seus comportamentos e da forma como agem no dia-a-dia, muitos deles ficaram nos 10, 11, 12 anos, em termos de emoção. Ou seja, e da forma como tratam as emoções. Houve aí uma altura, havia muita moda, havia-se muitos pais dizer, o meu filho tem imensa personalidade. Aquilo que se calhar nós ouvimos dizer que o meu filho tem imensa personalidade, se calhar o filho não tem imensa personalidade, o filho é extremamente mal educado. Porque não é capaz de enfrentar as frustrações, não é capaz de aceitar uma crítica, não é capaz de ouvir um não, enfim, por aí. E, portanto, nós hoje temos uma população que precisa de ser educada emocionalmente. Isto se nós quisermos ter uma vida melhor. Isto se nós quisermos construir relações positivas, relações que, em vez são muitas emoções. São muitas emoções também, não é? Essa gestão às vezes também não é fácil. Eu acho que sim, diz Mário. São muitas emoções, digo eu, não é? Sim, são muitas emoções. Elas, na realidade, reduzem-se a uma quantidade mais de 7 emoções básicas, que são universais. A questão é, se eu não trabalhar isto, eu continuo a agir exatamente da mesma forma como tenho vindo a agir. Então, os resultados serão exatamente os mesmos. Ou seja, eu vou ter que continuar a ter gatilhos que disparam e que eu não paro para pensar e fazer de outra, e moldar o meu comportamento, fazer de outra forma, porque depois, a partir do momento em que eu me comporto, vou ter que contar com o comportamento que vem do lado de lá. E vou ter que contar com uma outra coisa, que é importante, que é, eu posso aprender a controlar as minhas emoções.
Posso aprender a senti-las, perceber, porque muitas vezes aquilo vem e nós nem conseguimos perceber que emoção é, o que é que está ali, vamos diretamente para às vezes, o ataque, ou escondermos na concha, por exemplo, mas há uma coisa com que eu tenho que perceber, é que não são só as minhas emoções que entram nesta equação, é as emoções de todos os outros que se relacionam comigo, é as emoções dos formandos que estão sentados naquela sala, são as emoções dos alunos que estão sentados naquela sala, são as emoções dos meus colegas de trabalho, da minha família, dos meus amigos, do meu chefe, dos meus subordinados. Portanto, ou seja, nós estamos aqui mediante uma teia quase infindável e que gera um conjunto de fluxos que, pois, andamos muito estressados, pois, nem consigo aturar aquele indivíduo, pois, chego a casa e o João diz-me qualquer coisa e eu salta-me imediatamente a tampa. Portanto, e vamos andando nisto, cada vez mais, depois entramos noutros estados, não é? Um estado de stress permanente. O que é que um estado de stress permanente nos provoca? Pode nos provocar graves problemas, porque se eu estou num estado de stress permanente, então o meu corpo está a ser permanentemente inundado de cortisol. A partir de determinada altura, as minhas células, se eu parar aquele estado de stress, as minhas células, o cortisol funciona como um aditivo. Há uma habituação. E, portanto, por isso é que há pessoas que nos dizem assim, não, eu já não consigo trabalhar, eu já não consigo viver sem ser num estado enorme de stress. Pois é, estás viciado em cortisol. Está uma boa questão. Está viciado em cortisol. E, portanto, a partir do momento em que nós conseguimos aceder ao nosso cérebro, a partir do momento em que nós conseguimos ter este conhecimento todo, então vamos trabalhá-lo. Vamos trabalhá-lo porque a vida deixou de ter determinadas complexidades que se prendiam mais com a sobrevivência, lá atrás, mas passou a ter outro tipo de complexidades, que é o tipo de relacionamentos que temos, as teias que se vão formando. E estas, ou as tratamos, ou então, não é? Porque há aqui uma outra questão, eu não tenho controle sobre a emoção dos outros. Tenho controle sobre a forma como eu trato as minhas emoções, tenho controle sobre a forma como eu vou responder à emoção dos outros. Ou seja, iríamos entrar num outro capítulo, como é que eu trato aquilo que tão vulgarmente se chama a questão do conflito, até onde é que eu deixo ir o conflito, até onde é que eu consigo perceber que aquele conflito é bom, porque traz ideias para cima da mesa, porque traz debate, e a partir do momento em que aquele conflito passa a ser negativo, passa a ser um conflito que me vai provocar mal-estar naquelas relações, aquela equipa fica mal, ou aqueles formandos já não vão estar atentos a mim. Agora, trabalhando isto, podemos enfrentar as coisas de uma outra forma, tornar-nos grandes letrados emocionais. Então vamos agora partilhar aquela roda das emoções. Sim, que eu vi e achei muito interessante. Sim, vamos lá partilhá-la. Ora bem, muito bem. Como vocês podem ver aí na roda das emoções, vejam o que é que está aqui em causa. Vejam a complexidade de emoções e depois de alguns sentimentos que acabam por aparecer e que acabam por ser duradouros, e vejam como é complexo esta vivência permanente das emoções. Assim, nós, desde que acordamos até que nos deitamos, até que adormecemos, vamos tendo emoções. Há quem diga mais do que isto, quer dizer, enquanto sonhamos, vamos tendo emoções, porque os sonhos despertam gatilhos que, ao nível do inconsciente, nos fazem também ter emoções. Agora, que emoções e como é que eu quero viver esta roda? Será que se eu cair aqui numa zona de agressividade, de menosprezo, de submissão, isto vai ser bom para mim? Ou eu posso fazer alguma coisa em relação a isto? Agora, eu sei que ela está lá e sei que momentaneamente as coisas vão ser assim. Agora, reparem como nós temos aqui coisas que são importantíssimas. Tem aqui uma coisa que se chama, por exemplo, nojo. Isto leva-me a que eu não como a comida estragada. Temos que saber separar isto, não é? Vem-me aquele cheiro da comida estragada e eu não como aquilo. Ótimo. É a emoção do nojo, mas
salvaguarda-me de alguma maneira. Não sei se queres fazer mais alguma questão aqui relativamente à roda das emoções. O que eu penso é que se calhar não há emoções mais positivas do que outras. Se calhar em contextos diferentes, se calhar essas emoções que nós às vezes pensamos que são emoções negativas, às vezes é uma forma de nos proteger, não é? É uma forma de nos proteger. Exatamente, é uma forma de nos proteger. É preciso é que eu saiba isso e que eu perceba que me está a proteger naquele exato momento e que às vezes é cega, ou seja, os estímulos que me chegam, ou o gatilho que é disparado para que eu tenha aquela emoção é subjetivo e não corresponde muitas vezes à realidade. O que é importante é que eu a seguir perceba, isto é mesmo assim ou não? É que muitas vezes estamos a responder a questões como medo ou coisa do género e não é verdade, não é? E, portanto, estamos a desencadear aqui um conjunto depois de comportamentos e de ações que não têm nada a ver com a realidade, certo? Oh, Graça, as emoções têm cor, as emoções têm cor. As emoções têm uma outra coisa, posso-te mostrar? Força. As emoções têm temperaturas. Temperatura. As emoções têm temperatura, não é? Têm temperatura. Ou seja, isto tem uma razão de ser. Eu trouxe para aqui esta figura, porque esta figura retrata exatamente alguns estudos que têm vindo a ser feitos nesta área e conseguiu-se mapear as temperaturas de várias emoções. E isto porquê? O que é que faz aqui a mudança de temperatura? A mudança de temperatura é causada por neurotransmissores, ou seja, os neurotransmissores são substâncias químicas que são fundamentais para que os neurónios consigam fazer comunicação entre si. E estes neurotransmissores são ativados pelas emoções. E são eles que vão provocar uma temperatura mais alta em diversas partes do corpo ou uma temperatura mais baixa. Quando nós começamos aqui esta sessão, começamos por falar e dizer que as emoções eram físicas, está aqui mais do que provado que as emoções têm sempre uma resposta física. Esta, provavelmente, só nós é que a sentimos, não é? Nós já falámos aqui, não é? Que eu fiquei com muito medo desta sessão e, portanto, fiquei cheia de calor, fiquei a transpirar, a minha cara ficou muito, muito, muito rosada, certo? E eu sinto isso. Os outros provavelmente veem um ou outro sinal exterior disso, não veem o resto, não é? Quando eu tenho inveja, por exemplo, e só aquela parte mais do pescoço para cima fica com uma temperatura maior, os outros não estão a ver isso, não é? Mas pronto, isto para mostrar no ponto onde nós já estamos, quer dizer, portanto, não vamos voltar atrás, há que trabalhar isto. Queres fazer alguma questão sobre isto? Não? Não, muito interessante. Esta questão da temperatura é muito interessante. Exatamente. E isto tudo ajuda, portanto, e esta gestão das emoções poderá ajudar ou não num processo de aprendizagem, não é? Que era isso que eu ia dizer agora. A problemática do processo em contexto de aprendizagem é importante, não é? Porque assim, como se nós olharmos para fatores que deverão ser considerados num processo de aprendizagem, e aqui num processo de aprendizagem, seja ele em contexto meramente escolar e, portanto, crianças e adultos, ou jovens, adolescentes e jovens adultos, ou num contexto mais profissional, há aqui um conjunto de fatores que devem ser levados em atenção. A própria atenção, o foco, flexibilidade, memória, velocidade, criatividade. Ora bem, se eu não conseguir, eu enquanto professor, eu enquanto formador profissional, se eu não conseguir gerir as minhas emoções, estar atento às emoções que estão do lado de lá, porque do lado de lá estão permanentemente a pipocar emoções, certo? Estes são fatores que vão abafar, são emoções e são gatilhos que são disparados, provocando emoções que vão abafar muito aquilo que são estes fatores. Eu fico perdido na minha emoção, na vontade de agir,
comportamento que vou manifestar e deixo de poder estar disponível tranquilamente para um processo de aprendizagem, ok? Nós podemos dizer que há um conjunto de emoções que são mais relevantes para a aprendizagem. E elas têm aqui pelo menos 6 degradês, se quisermos, e na realidade, quando nós falamos com as pessoas, quando nós estamos em processo de observação, em contexto de aprendizagem, muitas vezes, quer quem é o facilitador da aprendizagem, o professor ou o formador, quer os alunos ou os próprios formandos, estão situados do lado esquerdo deste quadro. E, portanto, a relevância das emoções ao nível da aprendizagem diz-nos que é importante trabalharmos isto para que, pelo menos, as emoções se comecem a centrar aqui já na quarta coluna. Em vez de ter ansiedade ou preocupação, eu estar de certa forma confortável, em vez de estar entediado, conseguir ter um interesse, em vez de estar desanimado, conseguir estar satisfeito. Portanto, este é um processo que tem que ser trabalhado. Agora, é assim, é difícil nós trabalharmos isto com alunos, com crianças, com adolescentes, com jovens adultos e muitas vezes com os formandos. O que é difícil trabalhar isto no sentido de, eu já disse há bocado, nós não controlamos as emoções que estão do lado de lá. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que atuar sobre as minhas e, através do conhecimento que eu tenha sobre a matéria, perceber que emoções é que estão a surgir do lado de lá. E a minha atuação, o meu comportamento vai ser mediante aquilo que eu conseguir identificar. Ok? Estas são imagens que se calhar são familiares para muitas pessoas, não é? Quer em contexto, como eu disse, escolar, quer em contexto mais já de formação profissional. E isto é algo que preocupa muita gente. A mim, enquanto formadora profissional, é algo que me preocupa substancialmente, porque se eu não conseguir perceber o que é que está a acontecer do lado de lá, porque eu tenho alguém com uma cara perfeitamente desjoada, ou porque é que de repente eu hoje vim com um determinado perfume, ou faço um determinado gesto, ou digo uma determinada palavra, e há alguém que, pura e simplesmente, de repente, faz um ataque, que eu posso considerar gratuito, do lado de lá. Porquê que isto acontece? Se eu não perceber que gatilhos é que estão aqui e o que é que está a acontecer, provavelmente a situação vai piorar drasticamente. E ao piorar drasticamente, não há processo de aprendizagem. Há processo de tédio, há processo de insatisfação de ambas as partes. Todos nós andamos a ouvir dizer que, por exemplo, os professores, a classe dos professores, são das classes mais expostas ao stress, que mais necessidade têm de psicoterapias, alguma coisa se passa, não é? Nós temos, quer uma classe de adultos que são analfabetos emocionalmente, mas temos também um conjunto de crianças, de adolescentes, que não estão a ser educados emocionalmente. Ou seja, têm todas as suas razões, com certeza, mas em casa, na escola, não se está a fazer um trabalho para educar emocionalmente estas pessoas. Portanto, o que é que fica a perder? Fica a perder o conhecimento, fica a perder a aprendizagem, porque estes processos passam a ser extremamente dificultados ao ponto de quem tem que estar com estas pessoas acaba por entrar em processos extremamente complicados. Por onde é que eu acho, ou por onde é que nós, na For Develop, e é isso que temos vindo a fazer, achamos que isto deve começar?
deve começar por tratar daquilo sobre o qual nós temos controle, que é sobre nós próprios. E deve começar por sermos capazes de fazer uma paragem e olhar para dentro, analisar, identificar as nossas crenças, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos valores pessoais. É começar pela autoperceção. Que percepção eu tenho sobre mim próprio? Às vezes não tem nada a ver com aquela que os outros têm sobre nós, mas percepção tenho eu sobre mim próprio. Depois criar aqui um caminho que permita às pessoas que estão nestas profissões e noutras, no contexto meio empresarial, começarem a adquirir conhecimentos nesta área. Se eu não tiver conhecimentos nesta área, se eu não souber como é que funciona o cérebro, se eu não souber qual é a fisiologia da emoção, se eu não souber que gatilhos é que me provocam determinadas emoções e como é que me provocam, eu também não tenho grande forma de atuar, não tenho grande forma de modificar. Portanto, primeiro compreender o que é isto, como é que isto funciona. Depois, para além da percepção e da autopercepção que eu tenho de mim próprio, conhecer-me bem, o que é que me provoca determinadas emoções, quem é que eu sou na realidade, para poder chegar a uma outra área que é fundamental se queremos melhorar estes também processos de aprendizagem, que é uma coisa tão simples como a empatia. Eu pus aí uma figura de pessoas com sapatinhos dos outros calçados, porque empatia é isto, é ser capaz de entrar no quadro de referência do outro e compreender as suas emoções, compreender os seus pensamentos, compreender os seus comportamentos. Não estou a dizer que tejamos que estar de acordo com eles, estou a dizer que é preciso compreender, porque a partir do momento em que eu compreendo, então eu construo todo um quadro, todo um conjunto de ideias que me permitem, a seguir, responder da forma mais eficaz. E responder da forma mais eficaz, se calhar não é aos gritos, se calhar não é à bufatada, se calhar é compreendendo, dando uma resposta que permita ter aqui um equilíbrio. Não sei se queres fazer alguma pergunta, Mário? Não, mas ainda bem que a Graça colocou essa questão das perguntas, que quem está em direto nesta altura, estão em direto 31 colegas, podem enviar questões, dúvidas, por e-mail, para geral@format.com, ou então deixar comentários no YouTube que nós, portanto a Graça ajudará também a responder a alguma questão, a alguma dúvida. Obrigado, Graça, por esse pormenor. Perfeitamente, porque assim, esta é uma forma que não permite perceber quais são as emoções que estão neste momento do lado de lá. Exatamente. Não permite interação, não é? Olhar para as pessoas. Não permite interação e não me permite sequer atuar de alguma forma para que, não é? Porque a pessoa pode não abrir a boca para me fazer uma questão, mas eu percebo, pelo seu comportamento não verbal, que estão ali dúvidas e que se calhar até teria muito gosto em fazer uma questão, mas por qualquer motivo não faz. E aí eu posso atuar. Estão a fazer entender? Sim, a distância é mais difícil, claro. Um meio que não permite. Bom, este eu diria que é o primeiro passo, que eu acho que professores, formadores profissionais, pessoas que têm que lidar com outras pessoas, quer sendo ao nível de cargos de desfio ou de gestão, quer sendo, por exemplo, pessoas que têm que estar sujeitas a uma pressão muito forte de clientes ou atendimento de público, que estas pessoas têm que trabalhar isso. Ou seja, nós em termos de formação profissional e em termos mesmo de aprendizagem ao longo da vida, temos que começar a questionar que não podem ser só, não é possível ter grandes, excelentes resultados, só trabalhar conhecimento ao nível das áreas técnicas do costume. Nós temos que começar a entrar aqui noutras áreas que nos permitam adquirir outros conhecimentos e que nos permitam ser mais eficazes na forma como nos relacionamos com os outros e na forma como vivemos a nossa vida. E o que é que normalmente acontece? Acontece que acabamos em processos de grande frustração. Ao falar com muitos professores e muitos colegas meus na área da formação profissional, as pessoas às vezes perguntam assim, pá,
estou desmobilizado, não sei o que é de fazer, é um sacrifício ir para ali todos os dias. E isto para mim é grave, não é? Quando eu digo que é um sacrifício ir todos os dias fazer o meu trabalho, é porque alguma coisa não está bem. Agora, como é que nós trabalhamos isto? Um conjunto de técnicas, não vou poder abordá-las aqui, mas que têm a ver essencialmente com 6, 7 pilares, que é a capacidade de reavaliar as nossas expectativas. Nós, seres humanos, a maior parte de nós põe as expectativas muito, muito altas, não é? Eu vou abrir um quiosque de hambúrgueres ali na esquina, mas espero ganhar 1 milhão de euros este ano. E, portanto, é óbvio que esta expectativa vai ser furada, é óbvio que eu vou ficar frustrado. Portanto, reavaliar as expectativas que temos face àquilo que estamos a fazer, àquilo que esperamos, não ter medo de reavaliar os nossos objetivos. Os nossos objetivos têm que ser aquilo que eu costumo chamar objetivos saudáveis, que é nem demasiado ambiciosos, que sejam incapazes de ser alcançados, nem demasiado pequeninos, que sejam muito fáceis. Portanto, tem que ser objetivos saudáveis. Às vezes é preciso olhar para eles, é preciso perceber se naquele enquadramento em que eu estou é possível aquilo. Então, se não é, o que é possível e possível fazer bem feito. Depois, em relação aos outros, perceber que nós não temos controle sobre as emoções dos outros, não temos controle sobre os sentimentos dos outros. E os outros têm toda a legitimidade para nos desapontar de vez em quando. E é preciso saber viver com esse desapontamento e saber reduzi-lo à sua significância. Ou seja, nós muitas vezes tratamos um pequeno desapontamento porque alguém nos disse alguma coisa que não gostámos, porque nós estávamos à espera que aquela pessoa até fosse mais meiga connosco ou nos tivesse amparado numa situação de dificuldade e a pessoa não o fez, e nós tratamos isso como uma tragédia grega, não é? Agora está a meter moda à Grécia, portanto uma tragédia relativizar, grega. Não é relativizar, é reduzir à dimensão que na realidade as coisas devem ter sem extravasar e sem complicar aqui a nossa vida. Depois temos uma outra questão, que é nós muitas vezes fazemos promessas que são impossíveis de ser cumpridas e nós já sabemos quando as fazemos. Deixem-se disso, não façam promessas que não podem cumprir. É uma frustração para vocês, mas posso-vos garantir que é uma frustração para os outros, porque os outros vão elencar as suas expectativas naquilo que vocês prometeram. Portanto, não prometam a lua quando vocês só conseguem ir ao barreiro. Portanto, não vale a pena. Depois, ter aqui eu vou utilizar a palavra sem qualquer preconceito, que é ter a humildade aqui de perceber que aprendemos permanentemente e diariamente com os outros, mas aprendemos também com as situações que se nos colocam. Muitas vezes eu não tenho nada a aprender com o outro. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, em formação profissional. Há muito esta coisa de às vezes nós chegamos ao grupo e há sempre alguém que diz, bom, mas nós já fizemos uma formação dessa não sei quantas vezes, o que é que a senhora ou o senhor nos vem cá ensinar de novo? Eu diria que estamos perante uma coisa imediata que se chama TPA. E os TPAs não são mais do que travões psicológicos da aprendizagem. O que é que esta senhora, que não trabalha aqui dentro desta empresa, tem para me ensinar? Posso não ter grande conhecimento para ensinar, mas se calhar até tenho experiências de outras empresas do mesmo setor a que essa empresa pertence e posso partilhar. E é enriquecedor. Todos nós temos aqui um sistema de crenças que lidamos às vezes mal em perceber que aprendemos com os outros, aprendemos com as situações e que as coisas não são muitas vezes tão lineares, nem tão entre duas paredes tão estreitas como nós pensamos. Depois, uma outra questão que se coloca é a capacidade de construir alternativas, porque se eu ficar frustrado e não tiver a capacidade de construir uma alternativa àquela frustração, eu vou ficar muito mais frustrado. Vou ficar muito mais frustrado e a seguir vou fazer uma coisa, normalmente, que é infernizar a minha vida, a mim próprio, portanto, infernizo a minha vida e infernizo a vida daqueles que estão à minha volta. Portanto, a capacidade aqui de perceber que, se calhar, para eu ir daqui ao aeroporto, não há só aquele caminho que eu costumo fazer. Há caminhos alternativos. São diferentes, se calhar nunca os percorri, mas há caminhos alternativos. E, por último, aceitar o desafio da responsabilidade. E aqui o aceitar o desafio da responsabilidade não é a responsabilidade relacionada com a culpa. Não é disso minimamente que estamos a falar. Estamos a falar de aceitar
todos nós temos capacidade, de uma forma ou de outra, mas temos capacidade de dar resposta aos desafios que nos são colocados. Se nós olharmos para a palavra responsabilidade e se a decompusermos, é isso que ela nos diz, é resposta, não é, a outras probabilidades, é capacidade de dar resposta a outros desafios. E, portanto, há técnicas por trás de tudo isto que eu acabei de dizer, que se podem treinar para podermos trabalhar isto, cada um de nós, mas estes são alguns dos pilares mais importantes. Depois, a elasticidade emocional tem que ela própria promover relações positivas com os alunos e com os formandos. Nós estávamos há bocado a dizer que eu não estou a ver as pessoas que estão a assistir a esta apresentação. Nem vou ver as pessoas que não assistiram agora em direto, mas assistirão depois. Mas eu tenho a certeza que algumas dessas pessoas, quando se ligarem ao YouTube e começarem a passar o vídeo, não vão gostar do meu cabelo, vão achar que a minha voz é muito agressiva, outros vão achar adorável, que eu sou muito desempoeirada e falo muito bem, outros vão achar... Para mim é adorável, ó graça. Pronto, okay. mas estão a compreender o que eu estou a fazer entender. Pronto, que, portanto, sim. Basta eu entrar dentro de uma sala de aula, ou eu entrar dentro de uma sala, aí numa empresa ou num hotel para dar uma ação de formação. Ninguém diz que todas aquelas pessoas gostam do perfume que eu uso. Para uma daquelas pessoas, aquele perfume pode ser um gatilho para lhe desencadear uma emoção, por exemplo, de tristeza. Ou mesmo uma aversão. Quem é que diz que todas as pessoas gostam da minha franjinha? Por exemplo, não é? E, portanto, nós temos que temos que perceber que vamos ter emoções a virem em catadupla do lado de lá. Ou nós nos fortalecemos e nós temos aqui uma elasticidade emocional que nos permita responder a isso, não levantando dinheiro da conta, ou seja, não criando relações negativas, mas suplantando isso e criando aqui uma relação positiva e encontrando aqui meios e chaves de dizer ao lado de lá que nós estamos a compreender. Nós podemos não gostar, podemos não aceitar, mas estamos a compreender. E isso imediatamente tira o tapete no sentido da agressividade que possa vir do lado de lá. Pronto, estão aqui algumas coisas que podem fazer. Há muito mais coisas em contexto de formação que podem ser feitas, mas há coisas que ajudam a estabelecer relações positivas. Os sorrisos, o humor, o chamar os outros pelo seu nome, rapidamente termos a capacidade de memorizar o nome daquelas pessoas. Eu posso ir ali na baixa, ou ali no chiado, cheio de gente, mas se alguém disser lá 20 metros atrás, Graça, eu imediatamente o que é que faço? Paro e olho a ver de onde é que isso vem, não é? Pronto. Portanto, nada nos é mais caro aos nossos ouvidos que o nosso nome. Portanto, estes são pilares importantes, sejam prestativos e cordiais, interessem-se sinceramente pelos vossos alunos, pelos vossos formandos, mas tem que ser sinceramente, porque a insinceridade é algo que rapidamente se percebe. Sejam generosos ao elogiar, mas sejam cautelosos ao criticar. Há que saber criticar. Depois, tenham atenção, não são só vocês que têm emoções e sentimentos, mas os outros também têm, e também vão pô-los em cima do palco. E, por último, preocupem-se verdadeiramente com a opinião deles. Nós podemos não estar de acordo, mas no meio daquele desacordo em que nós estamos, às vezes vêm grandes insights, certo? Mário, queres fazer aqui alguma questão? Não, o que eu depreendo aqui destas sugestões é que é preciso ter um grande respeito com as pessoas com quem nós trabalhamos.
sejam formandos, sejam colegas de trabalho, há que respeitar o espaço do outro e as emoções do outro. E perceber que a maneira como eu encaro as coisas, ou uma mesma coisa, ou uma mesma situação, se calhar por outras pessoas será encarado de forma diferente e irá despertar emoções e formas de estar diferentes. Penso que é um pouco por aí. Perfeitamente de acordo. Eu só coloquei uma questão, que é a seguinte, é que eu não vou conseguir respeitar os outros, não vou conseguir fazer isto se eu não me respeitar a mim próprio, se eu não me conhecer a mim próprio, se eu não perceber em que pé é que estou naquele momento, quem sou eu naquele momento, quais são as minhas fragilidades, que recursos internos é que eu tenho que não estou a aproveitar, enquanto professor, enquanto formador, enquanto gestor de uma equipa, enquanto CEO de uma empresa, o que seja, mas onde é que eles estão? Eu, quando chegar ali ao fim, vou dar um exemplo do que algumas pessoas disseram a propósito deste conhecimento. Por um lado, um conhecimento mais técnico sobre o modo de funcionamento do cérebro, mas, por outro lado, um conhecimento de si próprio e como é que se pode posicionar, porque, na realidade, o que nós passamos o dia a fazer é a jogarmos num tabuleiro quase de xadrez, com inúmeras relações a estabelecerem-se ao mesmo tempo e a termos que dar resposta de uma maneira extremamente eficaz, porque é hoje isso que nos exigem, e que obtenhamos resultados, em que contexto seja, e temos que gerir e aguentar estas permanentes investidas emocionais que estão presentes nesse tabuleiro. Em relação aqui à nossa apresentação, o que é que nós pretendemos depois, no fim disto, o que é importante para nós? É que nós consigamos aqui atingir um equilíbrio interior, ou seja, não deixar que as nossas células se viciem em cortisol, não é? E há 4 pilares também fundamentais e estes requerem que as pessoas tenham formação, que as pessoas tenham conhecimento e que as pessoas treinem, e que é aprender a identificar a emoção que se está a sentir. Muitas vezes é muito complicado, quando começamos a trabalhar isto, que alguém consiga definir muito bem a emoção que está a sentir. Ele vem, sente-se, eu não consigo saber se é medo, se é vergonha, se é nojo, se é desprezo. Okay? Depois, uma outra técnica é como é que nós conseguimos interromper este padrão mais negativo, que nos deixa mais prostrados, que nos deixa desequilibrados e que nos faz depois ter respostas não coerentes, não sensatas àquilo que está a acontecer no nosso meio. Depois, como é que nós conseguimos substituir estas emoções negativas? Como é que isto se faz? Como é que nós, estando lá embaixo, estando cheio de medo de enfrentar aqui esta apresentação e com medo de gaguejar e que de repente me deu uma branca e não me lembro de nada do que é que deverei dizer, como é que eu substituo isto por algo que me deixe tranquilo e equilibrado? E por outro lado, independentemente da emoção que venha, que seja disputada, como é que eu... Por último, é importante que, independentemente da emoção que se esteja a sentir, é fundamental que se consiga controlar o comportamento que vai aparecer em seguida. Ou seja, por muito negativa que seja a emoção, por muito mal que eu me esteja a sentir, conseguir parar, trazer para o neocórtex a questão, racionalizá-la e ter aqui a capacidade de tomar uma decisão sobre que comportamento vou adotar mediante isto. Vou soltar os cães em cima do outro, como se costuma dizer, ou não? É uma situação... Não é. Se calhar não é aquilo que vou estar a fazer, ou aquilo que vai acontecer se eu fizer uma coisa destas, é que vou dar cabo aqui da possibilidade de relação. Há um formando que me interrompe num momento mais inapropriado. Isto causa-me alguma raiva, não é? Alguma ira, está a bloquear o meu raciocínio. Como é que eu vou responder a isto? Se eu fizer uma cara feia e disser agora calce lá um bocadinho, não diga mais nada, provavelmente aquele formando está perdido para mim, não é? Agora, se eu me acalmar, fizer um sorriso e o convidar, sim senhora, vamos lá pôr a questão porque com certeza que vai ter interesse.
mesmo que eu tenha que mentalmente fazer aqui uma ginástica para depois me ressituar e não perder o fio à meada. Exatamente quando estou com a minha equipa, quando estou a gerir, quando estou a liderar, ou quando estou no seio da minha família, ou quando estou com os meus amigos. As coisas não correm sempre linearmente. Agora, o que eu tenho é que ter a capacidade de fazer aqui um break, uma pausa, deixar que isto venha ao meu lado, para o meu cérebro racional e tomar a decisão. Quem tem que estar no controle sou eu, não é o sistema límbico. Sou eu, o meu racional, que tem que depois estar no controle. Não posso impedir o funcionamento do sistema límbico, e ainda bem que não, porque salva-nos de imensas coisas. Mas, no fim, quem tem que dar a resposta é o sistema racional. Por último, gostaria de partilhar convosco a forma como começámos a trabalhar mais estruturadamente esta questão. Peço desculpa, é melhor partilhar o ecrã, que neste momento não está a partilhar. Não está partilhado? Não. Então, espera lá aí. Para nós vermos o diapositivo, porque está lá uma imagem interessante que nós conseguimos visualizar bem. Pronto. E agora vou partilhar. Queres que partilhe O programa Centauro, não é? Sim. Ok, vamos lá. Partilhar. Exatamente. Já consegues ver? Sim. Pronto. Bom, como é que nasceu o programa Centauro? Eu tinha-vos dito no início que isto tudo nasce dentro de uma empresa, mas em contexto de aprendizagem. E realmente é assim, estás dentro de uma empresa, mas direcionado para o contexto de aprendizagem, ou seja, direcionado para o grupo de formadores internos que essa empresa tinha. E que nos pediu que estruturássemos algo que trabalhasse com esses formadores internos uma outra área que lhes permitisse eles estarem menos estressados, se calhar estarem melhor com a vida, serem mais produtivos, mas sobretudo, em contexto empresarial também, conseguirem mobilizar, ao nível das ações de formação que ministravam, mobilizar os seus formandos, mobilizar os outros colaboradores da empresa. E a partir daí nós começámos a estruturar alguma coisa que fomos com eles, que fomos adequando, que fomos experimentando e que, de há um tempo a esta parte, tem já uma forma definitiva e já aplicado noutros contextos, sem ser só no contexto de aprendizagem, mas também no contexto da gestão de equipas, por exemplo, está a ser bastante aplicado e que se chama Programa Centauro. Centauro, porque faz aqui a harmonização entre a razão e a emoção, a razão da metade do centauro, que é o homem, e a emoção da metade do centauro, que é cavalo. E, portanto, esta visão que é possível harmonizar muito bem aquilo que são as emoções e aquilo que é o racional, a razão. E se os trouxermos para o mesmo tabuleiro e os trabalharmos muito bem, aquilo que vamos ganhar é substancial. E, portanto, são aqui quatro grandes módulos que eu diria de intenso trabalho. É feito com recurso a metodologias de terceira geração. Portanto, nunca se parte da teoria para a prática, mas há aqui um misto e uma consensualização da teoria e da prática que permite que cada pessoa seja o dono do seu processo de aprendizagem, do seu processo interno, porque em todos estes módulos estamos a trabalhar, por um lado, com processos internos, mas por outro lado também com a capacidade de se introduzir nos processos dos outros. Quando nós estamos aqui a trabalhar as emoções dos outros, estamos a ajudar as pessoas, estamos a dar para lá conhecimento e a treiná-las para que elas possam, por exemplo, começar a ter uma percepção muito fina sobre as emoções que estão a surgir nos outros e a poderem atuar. E, portanto, foi assim que isto surgiu, é assim que está programado e é daí que veio esta pequena apresentação, pronto, desta elasticidade emocional e desta expansão do conhecimento e do controle, conhecimento e controle sobre
estas áreas que nos permitam ser mais felizes, mais produtivos, estar bem com a vida e tirarmos o melhor partido daquilo que nós somos. Somos uma engrenagem, parece à primeira vista muito complexa, e mas que depois as pecinhas todas encaixam assim, a gente vá aproveitando o conhecimento que se tem para trabalhar estas áreas e para conseguir dirimir aqui um conjunto de fatores que à primeira vista poderiam ser opositores, mas que se podem harmonizar e consensuar para bem de todos nós. Mário, não sei se tens alguma questão. Hoje foi um dia cheio de emoções, vivemos intensamente aqui alguns contratempos, mas superamos de forma positiva e alegre, porque estas sessões em direto têm sempre alguma emoção e algum risco. Graça, obrigadíssimo por esta partilha, obrigadíssimo por esta disponibilidade e voltaremos a ver-nos com certeza noutro tipo de parcerias e iniciativas. Obrigado a todos. Qualquer questão depois lancem, por favor, questões no próprio comentários do YouTube ou então por e-mail, que nós, especialmente a Graça, dará a sua resposta, o seu contributo para aumentar o conhecimento de todos nós nesta área da gestão emocional. Ok? Da elasticidade emocional. Obrigadíssimo, até uma próxima oportunidade. Boa tarde para todos, muito obrigada.